Sua Bíblia, no livro de Jonas, o nosso profeta teimoso. E talvez aquilo que eu tenho dito, hein? Tem mais de Jonas em você do que você gostaria de admitir. Tá? Então esteja atento aí. A pergunta que não quer calar e será tema da nossa mensagem é: vamos orar? Vamos orar? Você que já leu, releu, trileu várias vezes o livro de Jonas, sabe que a sua estrutura ela é muito simples, não é? Eu, por exemplo, entendo que ela é dividida por dois pilares, capítulos 1 e 2 e capítulos 3 e 4. O que faz a diferença na estrutura é a palavra do Senhor a Jonas. Ela veio pela primeira vez, tá? Jonas estava em Israel e recebe uma palavra. Jonas, que era natural de Gat-Hefer. Você vai encontrar essa passagem lá em 2 Reis. Essa identificação de Jonas, que pode parecer até assim, sem muita relevância, 2 Reis capítulo 14, versículo 25, foi ele falando acerca do rei Jeroboão, né? Ele que restabeleceu o território de Israel, desde Lebo-Amate até o mar da Arabá, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia falado por meio do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai de Gat-Hefer. Gat-Hefer ficava cerca aí de 5 a 8 quilômetros de Nazaré, uma cidade importante de onde Jesus foi criado, não é? Jesus passou a sua infância e era a cidade de Maria, a sua mãe. Logo, Jonas era galileu, assim como Jesus, e era servo do Senhor. Era profeta e filho de profeta em um período, no século 8 a.C., de prosperidade material para Israel. Era rei um cidadão chamado Jeroboão II, de expansão de território, mas também de muita desigualdade social. Basta você ler o texto do profeta contemporâneo de Jonas, que é o profeta Amós. Tá, ok? Só que Jonas ele tem uma outra pegada, ele tem uma outra, usando uma linguagem da moçada de hoje, ele era um profeta em outra vibe. Ele acreditava no progresso de Israel. Ele acreditava que Jeroboão II iria se levantar de fato como sendo um rei que traria paz, prosperidade, riqueza a Israel. Naquele período, a Assíria, cuja capital era Nínive, era uma potência emergente e estava realmente impondo tributos pesados a Israel e às demais nações. E Jonas estava preocupado com o foco dele era Israel. Eu tenho dito aqui, fazendo uma comparação com o nacionalismo extremado que a gente vê em alguns dos nossos dias, o lema dele era Deus acima de tudo e Israel acima de todos, né? Ele acreditava de que Israel de fato seria a potência emergente que faria frente, então, à Síria, se assim o Senhor desejasse. Ele era crente, temente, mas
ideológico demais, político demais. Ele tinha uma agenda nacionalista, mas Deus tinha uma agenda missionária para ele. E aí Deus, como tem um senso de humor absurdo, mandou Jonas pregar justamente para quem? Para os assírios. Mandou Jonas anunciar a sua palavra pela primeira vez, capítulo 1, e pela segunda vez, no capítulo 3. Mas Jonas não queria ir. Por quê? Por que Jonas não queria ir? Eu vou dispensar aquelas observações que eu até já fiz aqui. O povo assírio era mau, perverso, tirano. Se a Síria fosse preservada, Israel não chegaria ao patamar de destaque na geopolítica internacional. Mas qual era o real motivo pelo qual Jonas resolve fugir da presença do Senhor e não pregar de modo nenhum para Nínive? Por quê? Qual era o motivo? Está no mesmo livro, capítulo 4, versículo 2. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Em outras palavras, Jonas está dizendo: eu sabia que não existe preconceitos quanto à sua misericórdia. O Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso. A palavra compaixão no hebraico vem da mesma raiz da palavra ventre materno. Como se Jonas tivesse dito: eu sei que o Senhor tem um amor de mãe. E o Senhor tem filhos também na Síria. E foi justamente isso que aconteceu. Uma cidade inteira, Nínive, se arrepende e o Senhor se converte. E o Senhor, entre aspas, se arrepende, isto é, muda de posição diante daquela postura do povo e não destrói aquela cidade. A grande ideia do livro de Jonas é: Deus quer alinhar o seu profeta de acordo com o seu coração misericordioso e gracioso. Deus queria que Jonas representasse, expressasse o coração misericordioso e gracioso dele mesmo, do próprio Deus. E daí então, amados e amadas, como eu gosto de dizer, Deus trata o mensageiro antes dele proclamar a mensagem. Ou, para ser mais preciso, enquanto ele prepara a mensagem. Porque Jonas, amados, foi o profeta mais bem-sucedido da história. Só que fracassou. Porque ele não admitia, amados, que Deus exerce sua graça sobre todas as pessoas. A graça de Deus não encontra limites, amados. Se nós queremos circunscrever a graça de Deus ao nosso núcleo familiar, denominacional, étnico, nacional, político, ideológico, não. Nosso Deus é o Deus das nações. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jonas foge porque ele não queria que Deus fosse compartilhado com outras pessoas. Ele queria Deus só para ele, só para o povo dele, só para aqueles que estavam de acordo com a sua visão de mundo. Por isso que Jonas é um livro missionário do Antigo Testamento.
Porque Deus está mostrando em cada verso do livro de Jonas: eu amo o mundo. Eu quero, Jonas, que você alinhe o seu coração de acordo com o meu coração misericordioso e gracioso. Mas Jonas opta em fugir, paga a passagem. Ao invés de Nínive, ele vai para Tarsis, que era o fim do mundo na época. Tá? Ele estava em Israel, ele poderia ir para Nínive, que é o Iraque hoje, mas ele vai para o sul da Espanha, uma cidade chamada Tarsis. No meio do Mediterrâneo, a gente não sabe que altura, Deus manda o quê? Uma tempestade. Aí você vai e ouve a mensagem da quinta-feira passada. Jonas então diz o seguinte: me lança ao mar, porque tudo que está acontecendo é por minha causa. E Jonas então, fazendo isso, ele estava dizendo: eu quero morrer. Né? Brincando, amados, é como se Jonas dissesse: eu prefiro morrer do que perder a vida. Né? Me lance ao mar. Me lance ao mar. Mas quando Deus tem promessa, amados, quando Deus tem chamado, nem morrer o infeliz consegue. Né? Spurgeon disse que o Filho de Deus não consegue pecar bem, à vontade. E é assim também. O eleito de Deus, o chamado de Deus. Eu não sei quantos aqui estão fugindo do seu chamado. Ah, pastor, mas é para ser pastor, missionário? Não. O seu chamado como o meu chamado. É o mesmo de Jonas. Deus nos chama para expressarmos o coração gracioso e misericordioso dele. A todas as pessoas. Todas. Ah, pastor, até que eu não gosto. Principalmente. Quem é o seu ninivita? Você pode estar dormindo com o ninivita e não sabe. Ame a ele. Deus quer que você expresse o coração gracioso e misericordioso dele. Isso é graça. Daí então, capítulo 1, verso 17... até 2:10. Porque Jonas é um profeta curioso, amados. É como alguns crentes, em nossa igreja não, aqui não tem crente assim. Só ora quando o bicho pega. Só ora quando o corona está em casa. Enquanto está lá na China, enquanto está lá em outros lugares, Manaus, o que seja, mas quando começa a chegar perto, né, quando as lutas começam a chegar. Jonas é assim. Jonas não ora para buscar a vontade de Deus e foge para Tarsis. Jonas está dormindo no barco e os ímpios estão chamando ele para reunião de oração. Os ímpios estão chamando Jonas para uma reunião de oração. Jonas é precipitado ao mar. Não ora, mas quando ele está no ventre do grande peixe, quando ele abre os olhos assim e fala: eu morri? Não, não morri não. Caramba, eu estou vivo. Aí que ele começa a orar. E essa oração dele é uma das orações mais lindas da Bíblia, porque, claro que ele não escreveu isso no ventre, né? Mas ele escreveu a posteriori, escreveu posteriormente. É uma composição de vários salmos. É um saltério. Ele ora só salmos. Porque ele lia a Bíblia, né? Então ele conhecia a Bíblia. Então vamos ao texto. Jonas 1:17 até o capítulo 2, verso 10. Vamos lá. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça.
Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Eu me lembrei do Senhor, quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício, com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Deus, por favor, fale ao nosso coração. Continue falando, né? Nesta noite, no nome de Jesus. Amém. João Marcos, prosseguindo, a grande ideia desta passagem é: quando aprofundamos nossa vida de oração, mergulhamos na graça infinita de Deus. A estrutura desse texto é simples. Primeiro, Deus providenciou o grande peixe. Tá? Eu sei que você está preocupado, pastor, que grande peixe é esse? Versículo 17 do capítulo 1. No ventre do grande peixe, quem ainda não orou, ora. Capítulo 2, versos 1 a 9. Oração apertada, né? Oração no sufoco. E por fim, Deus liberou o profeta para a sua missão. Amados e amadas, concordo com Tim Keller, que vai dizer de que o principal propósito do livro de Jonas é fazer com que compreendamos a graça. E se Jonas não conseguiu entender o mistério da graça de Deus, certamente é possível que o mesmo nos aconteça. E ignorar a profundidade dessa graça é o que causa nossos problemas mais graves. E aí Tim Keller termina dizendo: até que a entendamos, somos como Jonas, apenas uma sombra do que poderíamos e deveríamos ser. Nós precisamos entender, amados e amadas, de que o que somos, o somos pela graça. Paulo vai escrever certa feita dizendo o seguinte: olha, eu trabalhei muito mais do que os outros, não eu, mas a graça de Deus que está ou que esteve sempre sobre mim. O que eu sou pela graça. Por isso que este livro é um chamado a exaltarmos e a celebrarmos a graça de Deus. Primeiro, o grande peixe de Deus. Esse grande peixe era de Deus. Diz o texto: então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quem preparou o peixe? O grande peixe? Foi Deus. Nós precisamos, amados e amadas, entendermos de que as grandes tragédias da nossa vida, elas são orquestradas por um Deus gracioso. De alguma forma, amados, eu fico receoso de que você não compreenda isso, porque se você não compreender isso, você vai sofrer muito nessa vida. Deus, ele tem os seus planos, ele tem os seus propósitos, ele tem os seus caminhos. Este grande peixe na experiência de Jonas foi literal, foi histórico, eu creio, porque o próprio Jesus vai dizer nos evangelhos, afirmando a historicidade desse texto. Mas existem grandes peixes também na nossa vida, que não são castigos de Deus, amados, porque o grande peixe aqui salvou a vida de Jonas, senão ele morria afogado. Eu tenho para mim que Jonas não sabia nadar, então ele foi precipitado na água, caiu e de repente, pum, ele vem à tona, e aquela situação toda, aquela luta, e de repente o Senhor prepara, no original, o Senhor prepara, o Senhor depara, o Senhor coloca diante de Jonas esse grande peixe. Eu gosto, amados, de pensar de que Jonas queria ser um mártir, mas Deus queria que ele fosse um missionário. Deus falou: não, Jonas, você não vai morrer não. Você quer morrer, Jonas?
Eu quero, mas eu não quero que você morra. Eu tenho um grande peixe para salvar a sua vida. Eu não vou entrar em detalhes sobre este grande peixe. A Bíblia Shed resume assim essa citação. Não era uma baleia, conforme alguns dizem, porque baleia não é peixe. Baleia é mamífero. E nem tem garganta de tamanho suficiente para tragar um homem. O que nós estamos diante, amados, é de um milagre. O Dr. Stuart Olet disse numa pregação que assistimos lá na Fiel que pode ter sido um tubarão. E que há alguns relatos de tubarões que, quando foram pescados, foram retirados pedaços de seres humanos, de pessoas ali. Não é? E outras histórias e comentaristas que usam. A ideia, amados, minha e o propósito do texto aqui não é comprovar de que de fato seja possível ou não, mas afirmar que nós estamos diante de um dos muitos milagres que sempre acompanharam a interferência divina na história humana. E milagre não se explica, porque senão não é milagre. Não é milagre. Fato é, amados, que Deus queria que Jonas estivesse vivo. Jonas sobrevive. E sobrevive o bastante para que Jesus falasse dele em Mateus 12:40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, aí é uma tradução equivocada, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Foi Deus. O grande peixe é de Deus. O seu grande peixe, a sua grande tragédia não é para o seu fim. Não é para o castigo. Não é para lhe fazer perecer. É para lhe salvar, para lhe livrar, para lhe colocar numa outra perspectiva. Deus quer lhe levar a lugares que Ele deseja que você esteja, para você conhecer mais dEle, mais do seu amor, mais da sua graça, mais da sua compaixão. Mas para isso, você precisa passar por algum tempo de dor, de crise e de sofrimento. Até mesmo porque, dando um clique, é nesse contexto que Jonas começa a orar. Ele começa a orar, amados, quando as coisas começam a apertar. Do ventre do peixe, diz o texto, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Olhe para mim. O que você destaca desse verso primeiro do capítulo 2? Os marinheiros oraram, cada um ao seu Deus. Capítulo 1, versículo 5. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. O capitão, no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 1, acorda Jonas, que fazes tu dormindo, e diz: levanta-te e clama ao teu Deus. Nós não podemos esquecer de que Jonas estava, desde o início, fugindo da presença do Senhor. Mas quando ele está no ventre do peixe, ele ora ao Senhor, seu Deus. Quando que Deus se torna pessoal? Quando que Deus se torna próximo? Olhe para mim, na fartura, quando tudo está bem, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, ou Deus se torna seu, pessoal, próximo, no momento de sofrimento, de privação. É isso que acontece, amados. No ventre do peixe, Jonas chama o Senhor de seu. Jonas orou ao Senhor,
seu Deus. Foi o mesmo que aconteceu com Manassés, em 2 Crônicas 33, 11 a 13. Quando os capitães do exército do rei da Síria prenderam Manassés com ganchos, amarrou com cadeias, o levaram para a Babilônia, diz o texto, 2 Crônicas 33, 12, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se perante o Deus de seus pais, versículo 13, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Era Deus. Os versos 2 a 9, amados, nós temos a oração de Jonas, o salmo de Jonas, o saltério de Jonas. Fica muito difícil tentar analisar aqui, de maneira estrutural, literária, a oração, porque por mais que sejam sucessivas citações de vários salmos, me parece que Jonas está aqui falando em termos muito pessoais. Este salmo, amados, ou esse saltério, esta oração, ela não fora escrita antes ou durante o momento dele no ventre. Foi escrito depois, porque é uma oração de gratidão. Ele exalta ao Senhor pela vida. Ele agradece ao Senhor por todas as intervenções graciosas do Senhor em seu favor. Por isso que ele diz, versículo 2, clamei ao Senhor na minha angústia e ele me respondeu. E onde ele estava quando estava com angústia? Do ventre do Seol, que é o mundo dos mortos, amados. Gritei e tu ouviste a minha voz. Jonas está usando uma linguagem simbólica, como é própria dos salmistas, dizendo o seguinte: olha, Deus, eu estava para morrer. Eu já estava entregando a minha alma. E o Senhor ouviu a minha voz. Versículo 3, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Imagina comigo aqui, queridão e queridona, o estômago de Jonas se revirando. Aquela movimentação ali no ventre do grande peixe. Jonas se sentindo balançado de um lado e para o outro, lançado nas profundezas, no coração dos mares, com as águas correntes lhe cercando, com as ondas passando por sobre ele. Versículo 4, eu disse, fui expulso da tua presença. E olha, amados, um detalhe interessante, era ele que estava fugindo da presença do Senhor. Mas agora, quando a coisa aperta, ele fala, fui expulso da tua presença. Ô Jonas, toma jeito. Pois se você estava fugindo da presença do Senhor, e agora que a coisa aperta, você diz, fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? E a figura aqui do santo templo, amados, não é o templo aqui. A palavra no hebraico para templo também é palácio, a habitação de um rei. Ele está falando numa categoria sobrenatural. Ele está dizendo, Senhor, quando que eu vou cultuar ao Senhor na tua presença? Diante de toda a tua glória, diante de toda a tua majestade. E ele fala de santo templo no verso 4, e ele volta a falar de santo templo também no verso 7. Jonas está dizendo, Deus, eu estou com saudades de ti. Eu quero voltar a celebrar o teu nome junto com os meus irmãos reunidos. Eu quero sair dessa situação, Senhor. As águas me cercaram até a alma, versículo 5. O abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça.
Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com suas trancas. Alguém já disse, amados, que a vida de Jonas era uma decadência só. Primeiro ele desce ao navio, depois ele desce ao porão do navio, depois ele desce para o fundo do mar, depois ele desce para o fundo do ventre do peixe. O homem de Deus, a mulher de Deus, que foge da presença de Deus, só tem uma situação na vida, um caminho a ser trilhado. Caminho de decadência. Rota decadente. Não fuja de Deus, hein? Não se esconda de Deus. Não ignore o chamado de Deus. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a face de Deus. Jamais. Porque senão você vai colecionar decadências na sua vida. Não tem como. Não tem como. Por isso que ele fala, afundei até os fundamentos dos montes e a terra me aprisionou com as suas trancas. A ideia é que Jonas está dizendo, Senhor, eu não tenho claustrofobia, mas eu estou morrendo aqui. O Senhor trancou tudo pelo lado de fora. Eu estou sem acesso. Mas, aí a história começa a mudar. Versículo 6, a parte final. Tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Então a oração me parece, amados, que do verso 2 até 6, nessa parte, Jonas diz, olha o que aconteceu comigo. E a partir de agora, olha o que Deus fez. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Mais uma vez, Senhor, o Senhor me fez subir. O Senhor restaurou a minha sorte. A oração de Jonas, amados, não tem nenhum pedido, nenhuma petição. Coisa rara, amados, é crente orar sem pedir alguma coisa. Jonas não pediu nada. Ele só olha e percebe para trás como ele estava, e ele olha para frente dizendo, Deus, o Senhor fizeste a minha vida, subir a minha vida da sepultura. Eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a Ti no Teu santo templo. Oh Deus, eu estou aqui no fundo do mar, em algum lugar desse Mediterrâneo. Eu estou aqui no fundo desse ventre desse peixe. Eu não sei, meu Deus, por que eu estou vivo, mas eu estou fazendo uma oração aqui, e o Senhor está atendendo lá no Seu santo templo, onde o Senhor habita, onde o Senhor gloriosamente está. Amado, olha para mim. Você já teve a sensação de que em determinados momentos que você está vivendo, ou esteve vivendo, ou ainda está vivendo, a sua oração lhe parece que não está chegando a Deus? E você ora e parece que as coisas não estão acontecendo? Você já teve essa sensação? É uma ilusão. É uma mentira. Deus sempre ouve a oração dos seus filhos. Você nunca vai estar na posição que Jonas esteve. No fundo do mar, talvez, um submarino, bem modernoso, quem sabe. Mas onde Jonas esteve, no ventre de um grande peixe, orando, e o Senhor ouvindo do santo templo, amados. Aí eu me lembro do Salmo de número 139, vale a pena a gente rever este Salmo, amados,
porque retrata essa realidade. Versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Não há lugar, amados, mais profundo que você esteja, que Deus não esteja atendendo a sua oração. Aí eu estive lendo, amados, uma lição rápida sobre oração do reverendo Leandro Lima. Achei muito interessante. Ele fazendo pergunta para o seu contexto de aula sobre oração, ele diz o seguinte: uma das perguntas que as pessoas mais fazem é o seguinte: Deus pode mudar de opinião quando eu oro? Isto é, a minha oração pode mudar a opinião de Deus? E ele respondeu, não. E ainda bem que não. Porque quem sabe o que é melhor para nós? Deus. Se ele mudasse de opinião, nós estaríamos numa pior. Por isso que a oração que Jesus ensinou foi: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A nossa oração não muda a Deus, a nossa oração muda a nós mesmos. Somos nós que temos que nos alinharmos com aquilo que Deus quer, e não Deus se alinhar ao meu querer, porque eu não sei o que eu quero. Eu peço uma pedra pensando que é um pão, eu peço uma cobra pensando que é um peixe. Eu não sei orar. Paulo vai dizer, nós não sabemos orar como convém aos romanos, mas Deus intercede, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos, amados. Jonas ora, e o Senhor ouve. E no versículo 8, Jonas diz: os que se apegam aos ídolos inúteis, afastam de si a misericórdia. Jonas está dizendo, olha, realmente, os pagãos precisam ouvir da verdade. Parece que ele está mudando, parece. Porque quem adora ídolos vãos, inúteis, estão distantes da misericórdia. Certinho. Jonas só precisava, amados, considerar, e ele orou, porque, deixa eu abrir um parênteses aqui, às vezes nós oramos realidades que nós não entendemos no momento, mas um dia a gente vai entender. Jonas um dia entendeu que essa questão de ídolos inúteis não é apenas ídolos feitos por mãos humanas, mas há muitos ídolos do coração que também são tão perigosos quanto. E Jonas tinha os seus ídolos no coração. E nós temos também. Nós temos também. Jonas termina com uma dedicação ao Senhor. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças e pagarei o meu voto. Toda oração precisa terminar com compromisso. A oração, amados, não muda apenas a nossa verborragia, a nossa fala, o nosso discurso. Porque se mudar, amados, tem gente que ora a mesma oração a vida toda, decora as palavras, acha bonito, não é? Eu já contei para vocês aquela história da pessoa que descobriu uma palavrinha bonita no culto, que o pastor citou, e ele falou, caramba, vou usar na próxima oração, vou mandar bem. Só que a palavra que o pastor falou era concupiscência, que significa desejo da carne. Ele falou o quê? Essa palavra, não sabia o significado, mas achou bonito. Quando o pastor chamou ele para orar no culto seguinte, ele falou, Senhor, meu Deus, Deus de toda concupiscência. Então, cuidado com orações. Jesus já está falando sobre orações de vãs repetições. É isso. É orar porque acha bonito. É orar usando palavras rebuscadas.
Amados, John Bunyan tinha razão. Na oração vale mais oração, um coração sem palavras do que palavras sem coração. Na oração vale mais um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então Jonas diz: eu vou fazer um sacrifício com voz de ação de graças, vou pagar o meu voto. E talvez o voto de Jonas foi o seguinte: tá bom, Deus, eu vou pregar. Envia-me a mim, como disse Isaías. E aí Jonas termina num brado, que alguns comentaristas gostam de dizer que é o resumo de toda a Bíblia. A salvação pertence ao Senhor. A salvação não é cooperada por você, por mim, não é 50% sua, 50% de Deus. A salvação, toda ela vem do Senhor. Então, amados, eu não vou citar todos os salmos que Jonas cita aqui, mas ele cita o Salmo 3:4, 65:2, 42:7, 31:22, 69:1, 16:10, 18:6, e ele termina com o Salmo 3:8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Tá? Daí, João Marcos, Jonas está de volta, não é? De volta à missão. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Já pensou você só recitar esse versículo, né? O Senhor deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na terra, em nome de Jesus. Amém. Mas esse texto é riquíssimo, amados. 1:17 diz o seguinte: quem preparou o grande peixe? O Senhor. 2:10, quem deu ordens ao peixe? É o Senhor, Ele é soberano, amado, sobre toda a criação. E este vomitou a Jonas na terra. Mais uma vez o Senhor é protagonista. Stuart Ollett diz assim: eu amo o capítulo 2. Jonas virou as costas para Deus, fugiu de Deus e agora descobre que não importa em qual caminho ele corra, Deus ainda está diante dele. Deus dá ordens ao peixe, amados. Como diz o Salmo 33:9, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. É Deus, amados, é Deus. Jonas é vomitado na terra. E antes que você pense, como alguns, de que Jonas já saiu do grande peixe, todo sujo, todo aquela enzima das guelras daquele peixe, e já fedido, você acha que ele já saiu dali pregando, conforme a gente pensa? Não. Porque Nínive não tem praia. Jonas foi precipitado, provavelmente vomitado, no norte de Israel, entre 800 a 1.200 quilômetros de Nínive. Então ele caminhou ainda, no mínimo, um mês. Dizendo: meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Mas vamos lá. Por fim, amados, Jonas pensou que podia fugir para Tarsis. Depois pensou que podia esconder-se no porão do navio. Depois pensou que podia acabar com a sua vida sendo lançado no mar revolto. Então percebeu que as águas do mar não seriam sua sepultura, mas as testemunhas da sua fuga. Deus trabalhou todas as circunstâncias para cercar Jonas e o levá-lo para aonde ele queria que Jonas estivesse. Aplicações que eu quero que você vá para casa pensando. O maior milagre de Deus em nossa vida é a da nossa salvação eterna. Preste atenção. Nós não temos um grande peixe em nossa história,
mas temos tantos outros grandes peixes. E aí eu queria que você parasse para pensar rapidamente. Depois você reflete, né? Quais são os grandes peixes que Deus já lhe colocou na vida para que você se aproximasse mais dele? Perdas de entes queridos, perdas de emprego, questões de saúde, questões conjugais, questões ministeriais. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação assim, mas aí, coloca a mão no seu coração e diga como Paulo disse em Romanos 8, 37 em diante. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não adianta. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Se você comprar sua passagem e fugir, Deus vai buscar você. Se você cair no mar, Deus vai buscar você. Se você ficar no ventre do peixe, lá você vai orar e Deus vai ouvir a sua oração. Deus quer você andando. Como diz a música popular, não importa as noites traiçoeiras, Deus quer te ver, não é sorrindo porque está tudo bem, sorrindo na missão, caminhando em missão. Deus é um Deus em missão e quer convidar você a caminhar com Ele. Segundo, a palavra de Deus vai ao nosso encalço, onde quer que estejamos. De início você vai querer estar longe de Deus, depois não vai querer tê-lo longe de você. É sempre assim, amados. Quantas pessoas estão aqui que queriam fugir de Deus de tudo quanto puderam. E hoje não querem saber de viver longe de Deus. Quer ver um exemplo no Novo Testamento? Não vou falar muito dele não, que você conhece. Um sujeito chamado Saulo de Tarso. Perseguia os cristãos. Pegou autorização para ir a Damasco para perseguir, matar famílias inteiras de cristãos e prender tantos outros. De repente, quem aparece para ele no meio do caminho? O próprio Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem estava perseguindo quem, amados? Quem estava perseguindo quem? E depois Saulo se transforma Paulo, o grande pregador do Evangelho. Para de fugir, queridão. Para de fugir, queridona. Deus tem uma missão para você. Terceiro, na oração temos nossos pensamentos acerca de Deus e de nós mesmos devidamente alinhados. Você não pode viver sem orar. Dá para viver sem orar? Martinho Lutero disse: assim como a tarefa dos alfaiates é fazer roupas, a dos sapateiros consertar sapatos, a tarefa dos cristãos é orar. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E por último, está preparado para receber essa? Em 3 minutos eu termino, mas esse é o ponto alto. Jesus foi maior do que Jonas. Na cruz, Jesus desceu às profundezas da morte e ao próprio inferno para salvar a Jonas e a nós. Por isso que Mateus 12, 41 vai dizer: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Dá um clique, João. Eu não sei se você conhece esse cidadão aí. O nome dele, John Newton. John Newton foi um ex-traficante de escravos. Nasceu em Londres em 1725. Começou a acompanhar o pai em
navios mercantes com 11 anos de idade. Em 1744 foi alistado na Marinha. Era um revoltado, perdeu sua mãe com 6 anos de idade. Decidiu fugir quando estava na Marinha, foi achado, arrastado de volta ao navio, açoitado, humilhado. Depois de um tempo, começou sua carreira como traficante de escravos. Certa feita, o seu navio estava preparado para viajar para as Américas. Ele resolve ficar, se arrepende, muda de ideia, mas passa aí por alguns intempéries em sua profissão, quase morre de fome e é ajudado, inclusive, por escravos que compartilhavam sua comida com ele. John Newton recebeu passagem para voltar à Inglaterra. A bordo, se tornou um homem revoltado, blasfemo, zombava de qualquer pessoa que professasse a fé cristã. Lá, neste navio, de volta à Inglaterra, de modo descuidado, cai nas suas mãos um livro cristão. E ele começa a ler, mas se pergunta, e se essas coisas forem de fato verdade? No mar, em uma das suas viagens, acontece uma grande tempestade. As ondas quebravam o navio, sobre o navio, causaram grandes danos. Quase o navio veio a pique. Mas depois de horas, retirando a água do navio, Newton gritou, se essa tragédia não vai terminar, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Depois ele pensa e para e diz, que misericórdia poderá haver para mim? Eu pensei que nunca houve, eu poderia haver um pecador como eu. Cheguei à conclusão de que meus pecados eram grandes demais para serem perdoados. Semanas depois, amados, ele passa por uma outra tempestade. E nessa ocorrência, ele entrega sua vida a Cristo, porque ele achava que ia morrer. Ele sobreviveu, passou a descobrir que existe um Deus que ouve e responde orações. Só que, apesar da sua conversão, ele continuava a trabalhar como traficante de escravos. E depois ele vai escrever de que ele era sobrecarregado de angústia, de terror. Mas mesmo assim, ele continuava o seu trabalho ali. Até que, durante uma das suas viagens, ele começou a ouvir os escravos sussurrando sons, sem pronunciar palavras. Essa melodia ficou na sua mente, lhe tomou o seu coração. E ele chamou mais tarde de o lamento da África Ocidental. Esse sussurro era mais ou menos assim. Nanã, nananana, nanã, 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 nananana, nanã, hoje, amados, com mais de 200 anos, é a canção mais gravada de todos os tempos. E eu termino citando-a. Preciosa a graça de Jesus. A letra que ele vai colocar nessa melodia sussurrada pelos escravos africanos. Preciosa graça de Jesus que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça, então, meu coração do medo libertou. Ó, quão preciosa salvação, a graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos 1000 atravessei, e a graça me valeu. Eu são e salvo agora, irei ao santo lar no céu.
Essa é a verdadeira história da música, que em inglês é chamada de Amazing Grace. Composta por um ex-traficante de escravos que se tornou pastor anglicano, e que essa melodia que ele ouviu sussurrando por negros escravizados, ele coloca em um hino que até hoje a cristandade canta para exaltar esta graça. Dando um clique, João. Quando aprofundamos nossa vida de oração, mergulhamos na graça infinita de Deus. E esta graça é para todos. Para todos. Fique de pé, meu queridão e minha queridona. Vamos orar. Esta graça é para todos. Esta graça é para todos. Esta graça é para todos. Deus, muito obrigado por esta palavra que capturou o nosso coração, que nos trouxe assim um estrondo na alma, que nos fez pensar e repensar sobre o modo como temos administrado a nossa vida. Que possamos, ó Pai, lembrar de Ti nos momentos difíceis, tensos, nos ventres dos grandes peixes, em histórias em que colecionamos decadências, que nestes momentos turvos, turbulentos, não deixemos de crer que a graça de Deus não encontra preconceitos e de que Deus quer alinhar o nosso coração com o seu coração gracioso e amoroso. Que não amemos mais a nós mesmos, ao nosso país, à nossa ideologia política, à nossa denominação, à nossa família, aos nossos pressupostos, mais do que ao Senhor. Que entendamos que a salvação pertence ao Senhor. E cabe-nos então transmitir a bênção do coração misericordioso de Deus a todos os perdidos. Deus meu, converta a sua igreja a missões e ao comprometimento de ver as nações, todos os povos, adorando o único Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem um nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Jonas foi precipitado nas águas e foi salvo porque Deus estava com ele. Jesus foi precipitado nas profundezas da terra para salvar a Jonas e a todos nós da morte que nos era certa. Obrigado, Deus, por tão grande salvação em nosso favor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Silenciosamente ore, bendizendo ao Senhor pela amazing grace, pela maravilhosa graça, pela sublime graça do Senhor que nos alcançou um dia em Cristo Jesus, aquele que é maior do que